Olá, você que acompanha este canal. Bem, você sabe que no que se concentra mais vamos dizer, as categorias de vídeo que eu apresento são denúncias do sistema, contra o sistema, e também das pessoas que fazem parte delas. São peões. Não são problema, mas sim as potestades que controlam essas pessoas. Agora, dentro da parte religiosa, será que isso também acontece? Bem, há um tempo atrás, se você me acompanha, você viu as meus textos a respeito da contestação da mentira que é e é uma mentira da historinha da falcatrua, da historinha da carochinha, da fábula, uma das fábulas religiosas do cristianismo e propagado por algumas culturas e outras culturas religiosas, influenciadas ou não pelo cristianismo, que é a queda do anjo que era bom e ele ficou mal porque ele queria ser igual a Deus e Deus derrubou ele lá do céu. Bom, enfim. Não estou dizendo que Ra-Satã não exista, mas sim que essa história é uma mentira. Ele já foi criado mal para nos dar liberdade de escolha. Bem, e para isso eu utilizei um dos livros do professor do supino. Nicolas, você está brincando com a cara do rapaz que você vai apresentar? Você está debochando? Você está menosprezando? Não, porque eu não vou usar das mesmas armas que covardes do tipo igual ele e os ateus que o acompanham e os agnósticos do seu canal fazem. Mas a gente já vai chegar lá. Eu vou explicar com mais detalhes. Então, não vai ser que olho por olho e dente por dente, porque eu não sigo Moisés, mas tento seguir a Cristo. Bem, estou falando do professor Supino, utilizando supino, porque ele está notificando extrajudicialmente quem citar o professor e o seu nome e seu sobrenome. Ele registrou como uma marca e todo mundo que usar essa marca dele, uma imagem ou falar esta marca dele, vai receber uma notificação extrajudicial. Não é que o Nicolas tenha medo, mas no momento está com a saúde debilitada e também tem outras coisas que talvez passe por um processo, mas é outros assuntos. Eu estou falando deste professor aqui, ou pelo menos que autodenomina. E para fazer aquele texto da farsa da caída desse anjo, do anjo caído, eu utilizei do seu livro de Ezequiel 28. Bem, enfim, esse foi o meu primeiro contato com ele. Comprei alguns DVDs com ele, bem poucos mesmo. Comprei dois livros mesmo. Quando ele ainda estava começando a produzir os outros livros nessa nova onda aí que ele fez. E, enfim, aí eu vi que ele estava começando a falar muitas coisas que não tinha provas. E eu parei de financiar isso, porque se você compra alguma coisa com uma pessoa, você acaba financiando, direto ou indiretamente, o que essa pessoa fala, acredita, e o que pior, que essa pessoa influencia as outras. Então é deste professor aqui que eu estou falando. E por que que eu pesquisei isso daqui? Porque a polêmica da vez
porque ele viu uma maneira de ganhar visualizações no YouTube, uma maneira de manter o seu público engajado nas suas lives e nos podcasts de pessoas ocultistas e liberais que o convidam. Ele viu que falar coisas polêmicas que ele acredita ou não gera conteúdo e, consequentemente, no final das contas, o pagamento de suas contas, que é a monetização. Enfim, ninguém tem o direito de ir contra ele, de que ele não possa falar tais coisas e de que ele não possa ter a sua monetização. Ele conquistou, mas você acaba entrando nesse vício e começa a falar umas coisas desse tipo. Os apóstolos faziam orgias. Essa é a... Aqui, ó, está escrito: hoje será a última aula sobre a série O Fim dos Tempos, ou Tempos, né? Não sei se coube ou foi um erro de digitação na sua descrição. Aí é uma live extensa, ou um vídeo mesmo, eu não vou entrar pra ver e não vi. E ele tenta provar que os apóstolos faziam orgias. E depois ele mudou o discurso. Ele falou que Jesus e outros praticavam. Depois ele falou que era só Pedro que praticava. Mas por que ele foi mudando? Ele fez esses vídeos do nada? Não. Como eu disse, o engajamento, a polêmica gera engajamento, gera eu fazer vídeos como esse, que dá mais visibilidade para ele? Sim. Aí foi o ponto de partida. Essa é uma das várias baboseiras que ele fala. E é uma pessoa inteligente. E uma pessoa inteligente, quando quer usar a sua inteligência contra o mal, começa a ser uma esperteza. Começa a usar o seu QI a mais contra os outros. Bom, enfim. Teve uma live que ele foi participar, não lembro em qual canal, que este rapaz aqui, ele entrou e queria fazer uma pergunta a esse professor, e esse professor expulsou da live. Revoltado. Tipo, tira esse cara daí, e nem deixou ele fazer uma pergunta. Enfim, e depois disso daí, o apologista, é assim que se autodenomina esses cristãos, então estou falando dessa forma, Lucas Banzoli, a qual eu tinha todos os livros dele digitais baixados, mas eu perdi, vou ter que recuperar, eu ainda não li. Mas é um típico protestante, então você sabe que pode ter mentiras ou não. Mas procurando neste vídeo em questão dele aqui, ó, o professor é desmascarado ao vivo, mente descaradamente e foge do debate. Se você quer entender mais, se você quiser assistir lá, né? Raramente eu recomendo vídeos ou canais, mas eu estou recomendando o vídeo, no caso, o professor de história aqui, o Lucas Banzoli, que é capaz de a gente se trombar em algum momento, porque mora no mesmo estado que eu. Enfim, e nessa mesma leva de pessoas contra esse professor, o professor conhecido aqui, o professor Ferreirinha, que é teólogo, é protestante, enfim, a mesma patota religiosa. E falando que não existe, vai apresentando as provas, enfim. Até que Lucas Banzoli, transmitindo há 12 dias, pelo menos desse momento aqui que eu estou fazendo esse vídeo, ele abre a live, depois dessa daqui, as loucuras desse professor aqui, chamando ele, o Lucas Banzoli, o professor Ferreirinha, que também
recebeu uma notificação extrajudicial deste professor, dito professor, e teve que excluir ou privar os vídeos para você ver o nível desse professor, enfim. Esse é o que quis fazer lá a pergunta para ele, ele não deixou. E quando esse professor aqui falou esse absurdo, contestou ele ao vivo, ele ficou meio que, opa, né? Meio acuado. E esse daqui é um cientista preterista, que eu esqueci o nome dele, Claudemir. Claudemir, que acredita aí na heresia mentirosa e desgraçada que é o preterismo. Enfim, todos para refutar o dito profissional, porque é um título que ele ostenta. Ele fala que todos esses daqui são amadores e não pode contra ele. Em todo vídeo que ele faz dessas polêmicas, ele fala: eu não quero discutir fé, eu quero que me traga fundamentos. E quando alguém traz, acontece algo desse tipo que eu já vou mostrar. Enfim, há 12 dias ele fez essa live e esse professor entrou e eu ainda não assisti. Mas diz o dono do canal, Lucas Banzoli, o professor aqui de história, o apologista, enfim, que ele teve todo o tempo para falar, somando ele, somando o Ferreirinha, somando, acho que o Abrantes, se não me engano o nome dele, somando o Claudemir, o preterista aqui, teve o mesmo tempo de fala que o professor. Isso é impossível numa live desse professor, que eu não posso falar porque é a marca dele. Ele teve o mesmo tempo do que todos esses somados juntos. E você não vai ver esse tipo acontecendo em seu canal. O seu canal onde tem vários ateus reunidos junto com ele. Entra um cristão, ele é rechaçado, descem a lenha no pobre do rapaz. Enfim, o que acontece? Vou entrar aqui no canal para você entender porque eu estou fazendo esse vídeo, né? Olha aqui. Há 3 dias, pelo menos do momento em que eu estou gravando esse vídeo, esse aqui é um anúncio que já vai pular. Tá aqui, ó. O professor está me processando e você não vai acreditar por quê. Opa! Você não vai acreditar por quê. Há poucos dias, esse professor aí me enviou para ele uma notificação extrajudicial com todo tipo de ameaça caso eu não delete meus vídeos, refutando ele e me silencie de hoje em diante, alegando que a tal marca aqui, né, é uma marca registrada, o tal nome é uma marca registrada e que, portanto, está acima da crítica, que eu pratico concorrência desleal, que estou roubando a clientela dele, enriquecendo as custas deles e causando danos irreparáveis aos seus produtos de qualidade invejável. Bom, enfim. Se você quiser entender, né, com mais detalhes, se quiser acompanhar o vídeo, se não quiser, tudo bem. Bom, enfim, todo mundo que fala desse nome dele é notificado extrajudicialmente. Mas será que é todo mundo mesmo? Não, é só as pessoas que o refuta, conseguindo ou não, aparentemente. Então, quando eu vejo que nessa questão o grupo dos religiosos estão certos no que eles estão refutando o dito profissional, o dito professor, o dito respeitado, o dito autodidata em hebraico e grego, ele fica ofendido, ele xinga coisas que eu poderia falar aqui, mas como YouTube, eu estou na mira do YouTube, eu não posso dar de bandeja isso pra eles. Enfim, eu só queria avisar que esse professor aí do supino, que eu não posso falar esse nome aqui, ele também continua religioso. Ele também tem as suas crenças,
Ele diz que também acredita em um Deus, não é o Deus do cristianismo, é em um Deus. Aí, é o Deus dele, ele fala isso. Mas ele ainda continua religioso, ele continua usando a mesma tática que a católica do passado e a protestante hoje faz, que é o assassinato de reputação. Ou seja, a pessoa não pode usar, por exemplo, a marca dele, ou seja, um vídeo dele, uma foto dele na thumb ou sei lá o que. Mas ele pode pegar o vídeo da pessoa, jogar na live dele de 2, 3 horas. Você viu que aquela lá dos apóstolos faziam orgias que ele fez há 5 meses atrás e transmitiu? Tem 2 horas e 28. Então, lives gigantes. A maior parte do tempo é xingando, é humilhando e botando a cara da pessoa lá sem censura mesmo. E quem processa ele? Ninguém. Mas ele assim faz com quem refuta-o. Então é isso. É mais um que se diz aí contra esse sistema religioso. É mais um desses idolatrados para quem diz que saiu de fora do sistema religioso. É mais um idolatrado daqueles jovens desiludidos com a religião e acha que tudo que a religião falou e que ela mistura verdades com mentiras é uma mentira. Ou seja, a religião, por exemplo, cola Deus em coisas abomináveis. Cola Deus, por exemplo, na figura sacerdotal do pastor. Então, quando o pastor fala qualquer porcaria, a pessoa acata, achando que é o próprio Deus que está usando, ou vendo o pastor como o próprio Deus, se for mais íntimo dele, ou se gostar demais dele, enfim. Então não é passível de dúvidas, não é passível de questionamentos, não é passível de parar para pensar. E depois que a pessoa sai de lá por algum motivo, fechou, brigou, foi chutada de lá, quando ela não fica pulando de galho em galho, ou seja, de denominação para denominação, de seita para seita, de heresia para heresia, ela sai e geralmente se torna um ateu. E aí é que cai no conto desses ditos professores que estão aí na internet à custa de polêmicas. Ou seja, por exemplo, se o pastor falou que de Jesus e a Maria Madalena, fez uma pregação linda, mas aí ele cola as mentiras do protestantismo, é claro, para dar a sustentação de uma história que não precisava ser recontada com esses detalhes a mais que o protestante ali, o pastor, por exemplo, vai dando. E aí a pessoa sai e tem nojo de tudo aquilo, tem raiva. Se pudesse, queimaria até a denominação, ou não, ou sai numa boa. Ela encontra no YouTube alguém que também teve a mesma passagem que ela, que era da Assembleia de Deus e que agora não é mais, que foi perseguido, que foi ameaçado, que foi escorraçado, supostamente, e agora está na internet falando essas coisas. Inteligente, sim. E ela começa a acompanhar esse canal e não é mais a figura do pastor, que não é passível de questionamento ou passível de dúvidas, mas sim esse personagem, este professor, esta figura que ela encontrou fora daquele âmbito, fora do terninho e gravata, fora de usar a palavra Deus como um ser supremo, fora de usar, ter respeito com a própria a crença dos outros. Então ela se vê na pessoa e acaba usando como espelho. E aí que está a coisa. Então, infelizmente, esse professor se perdeu, para mim se perdeu, não do momento que ela saiu da religião, porque ela já estava perdida antes, se fosse olhar por esse lado, mas sim que nesse vício de visualização e angariando atenção para si,
não vai parar tão cedo e aprender igual a católica do passado, que matava quem ia contra ela. Hoje registram um nome como marca e todo mundo que mostrar uma foto dessa marca, mostrar a foto dessa marca, mostrar um vídeo desta marca, é passível de uma notificação extrajudicial. E se não acatar, irá abrir um processo e tentar tirar tudo o que você tem. Sim, essa é a palavra do dito professor. Eu vou tirar tudo que você tem para você aprender e ainda você vai ter que vir a público e pedir desculpa. É esse nível que este dito professor está, infelizmente. Bom, força aí aos religiosos, ao Lucas Banzoli e aos demais. Espero que vocês passem por cima disso. E é um aviso a vocês, porque os mesmos que acompanham o Lucas Banzoli não os mesmos que acompanham aqui, porque não suportariam a diferença que existe. Entende? Que um fala do evangelho de Jesus e o outro do protestantismo e defende com unhas e dentes. Então não daria certo. Então dá esta confusão. Mas eu sou do mesmo nicho, vamos dizer assim, do que este dito professor. Então esse que vocês acompanham, se é que algum de vocês ainda acompanha ou dá crédito, tome cuidado, porque está neste nível e já não é de agora, tá bom? Infelizmente, é assim que ele procede com quem consegue o refutar. Em nenhum momento o Lucas, eu pelo menos até os vídeos que eu acompanhei, xingou, humilhou, assim como ele faz. Mas se você entrar na live desse professor, ele xinga a pessoa que você não tem noção. Enfim, o que esperar de alguém que fala que José era corno, Jesus, sei lá, tinha uma esposa, saía com prostituta, fazia orgias, enfim, é esse nível, tá bom? Esse é o aviso / apoio que eu queria dar. Aí, é isso. Vamos estar sempre da verdade, sempre independente do grupo, da pessoa, do canal, enfim.